esse é um erro muito grande que acontece. A gente vê muito isso. As pessoas vão fazer o churrasco e de repente abandonam. Aí, né, fica perdido ali e acaba perdendo muito qualidade do produto. Eu sou Cláudia Lobato. Eu, Renato Carvalho. E esse é mais um Fogo em Casa, com o tema de erros, os principais erros do churrasco. E a gente erra muito, né, Renato? Muito. Então, nós levantamos alguns dos principais tópicos do início ao fim do churrasco para a gente abordar aqui e ajudar vocês a distinguir esses erros. Para começar, onde você acha que é o início do erro aí do churrasco? Não planejar, né? Primeira coisa é você não pensar o que você vai fazer, porque aí a gente pode pecar tanto pelo excesso, né? Comprar, fazer um exagero de compra de matéria-prima para estar usando, como também pode pecar para faltar alguma coisa. E além de que quando a gente não planeja, a gente acaba ficando muito no tradicional, né? Então a gente não consegue abrir um pouco o leque aí, pensar em acompanhamentos e tudo mais. Então, mesmo que se for um churrasco de última hora, senta ali 5, 10 minutinhos, pega um papel e coloca no papel o que você está querendo para o seu churrasco. Então você vai conseguir lembrar de mais coisas do que você simplesmente chegar lá no mercado ou no açougue, enfim, e olhando e comprando. Então acaba que você pode errar já nessa hora aí. E a gente vê que isso acontece muito, Muito. Né? Pessoas, na maioria das vezes, as na pessoas verdade. chegam, né, sem saber o que querem. Então, e aí começa, mas será que vai dar? Será que não vai dar essa quantidade? Como que vai ser? Como que não vai ser? Então, primeira coisa é planejar, saber realmente quantas pessoas vão ter e fazer um planejamento do que você vai precisar para o seu churrasco. E isso não só vai fazer diferença na qualidade do churrasco, como também impreterivelmente no bolso. Com certeza. Na questão tanto para mais quanto para menos, porque Lógico. você pode desperdiçar e pode faltar. Lembrando que o desperdiçar a gente já sempre tem cabeça também de reaproveitar, né? Então não jogar fora, ter ali sua vasilhinha que você vai juntando o que está sobrando para fazer uma outra produção no outro dia ou até mais tarde. Agora, quando você planeja, com certeza você consegue reduzir muito o custo, porque às vezes você pensa em produtos que você não pensaria de última hora, que vão agregar para ter um equilíbrio melhor no valor do churrasco. Certo. E qual que seria o próximo? Eu sei de um que é bem legal, que acontece muito no nosso dia a dia ali de churrasco em família, que a galera curte muito lavar a carne, né? Então, isso é uma coisa antiga, né, que o pessoal vem, que traz. Por quê? Porque, principalmente quando você abre uma carne que está no vácuo, e você abre o saquinho do vácuo, ela tem um cheirinho mais forte, porque está com falta de presença de oxigênio, né? Então está parada ali. Então ela precisa entrar em contato com o oxigênio para voltar à coloração normal e ter o odor normal também. Então o pessoal lava a carne pensando que vai tirar esse cheiro da carne, não tem nada a ver, muito pelo contrário, né? O que você vai estar fazendo é podendo levar contaminação da água para a carne. Então, não tem necessidade nenhuma. A carne, quando ela foi manipulada lá no frigorífico, ela segue todas as normas de higiene, né? Tudo certinho, coloca no vácuo, deixa embalada, quietinha. Então, não tem necessidade nenhuma. O que a gente tem que fazer é abrir o saquinho e deixar a carne respirar uns 5, 10 minutinhos, ela volta no estado normal. O lavar a carne, a gente só está contaminando mais ela. Certo. Então, não tem sentido a gente lavar a carne. Inclusive, a gente vai colocar ela numa cocção, numa temperatura alta, então se tiver qualquer tipo ali de micro-organismo, ali vai morrer, né? Vai resolver essa questão. Então, você está atrapalhando todo um processo anterior ali, botando água nessa carne. Com certeza. Não vale a pena. Certo. E partindo para o churrasco,
para ir dar início no churrasco, qual seria o próximo erro? Bom, de início, o próximo erro é já não acender a churrasqueira com antecedência. Então, a gente vê muito acontecer, a pessoa já vai começar o churrasco, né, arruma tudo, ou seja, você vai começar a organizar, levar a sua tábua, as suas carnes, né, para a área do churrasco. Antes disso, acende a churrasqueira. Deixa ela ir formando o braseiro ali, para você ter um bom braseiro. E muita gente faz o quê? Leva tudo, aí acende a churrasqueira, já coloca a grelha e coloca um pedaço de linguiça ou se não um frango, que vai falar, esse vai soltar gordura aqui, vai ajudar a acender a minha churrasqueira. Ainda fura a linguiça, né, que não se deve furar também. A gente quer, se ela está ali dentro de uma tripa, ela precisa manter a umidade que está dentro dela. Então, se a gente está furando, a gente está perdendo a umidade, não tem necessidade. Então, o melhor é acender 30, 40 minutos de antecedência, acende o fogo, vira o braseiro bem vermelho, deixa a grelha aliás já também em cima para a grelha também pegar a temperatura, porque não adianta a gente acender com antecedência, colocar a grelha e colocar a carne. A grelha ainda está sem temperatura, ela entra ali em contato com a carne e vai cozinhar a carne até ela pegar a temperatura. Então, terceiro passo que a gente está falando, acender com antecedência. E aconteceu isso até no dia do aniversário da sua mãe, que você estava trabalhando e ela estava caçando alguém para acender a churrasqueira e os meninos iam sair. E eu tinha acabado de comentar com ela que era legal acender com uns 40 minutos antes. E eles, não, dá tempo. E ela, não, por favor, acende a churrasqueira para mim. E acendeu bem na hora de colocar a carne mesmo. E dá diferença no sabor. Embora as pessoas pensem, muita gente ainda tem isso, acende e já dá para fazer. E dá diferença no sabor. Você perde a qualidade ali da carne, às vezes você comprou uma carne assim, né, que você sabe que tem uma procedência top, que é melhor pro churrasco, uma carne mais gourmetizada. E aí chega na hora, você acaba, não que vai ficar ruim, não vai ficar ruim, mas você vai desvalorizar. Sabor, né? Porque quando não virou braseiro ainda, a primeira coisa você não tem temperatura alta. Ou em certo ponto você está com uma temperatura mais alta, em outros não. E além disso, o carvão no começo ele vai tender a levantar fogo. Então pingou ali gordura e ele vai levantar fogo e vai mandar labareda na carne. E labareda em excesso na carne, ela altera o sabor. Inclusive, tem muita gente que já faz um esqueminha, já coloca uma garrafinha, faz um furinho e taca água para diminuir essa labareda. Quem sabe que a labareda não é legal, faz esse esquema, e aí? Eu já fiz muito isso. Quem não fez, eu acho, né? Quando era adolescente e tudo mais aí, que a gente não fazia profissionalmente, a gente tinha essa garrafa PET furada na ponta e era o máximo. Sobe fogo, joga, aí sobe. Aí olha para você ver, a gente quer ter temperatura, aí a gente atinge temperatura, aí a gente vai, joga a água e abaixa a temperatura lá embaixo. Olha a oscilação de temperatura que a gente fica tendo aí quando a gente joga água. Então, primeiro ponto, muita oscilação. Não é legal você ficar tendo tanta oscilação assim, né? Oscilação que eu falo no processo de eu tô selando a carne, de repente eu tô com o fogo baixo, eu abaixo o fogo, levanta, né? A oscilação vai ser o quê? Eu grelhei, fiz a selagem, subi, por exemplo, para um outro patamar, né? Que tá uma outra temperatura que vai acabar de dar o ponto. E fica tendo oscilações, né? E aí, beleza. Joguei a água. O que acontece? Levanta cinza para todo lado, fuligem para todo lado. Onde que essa fuligem vai? Pra carne. Vai grudar na carne. Vai mudar totalmente o sabor dessa carne. Terceiro ponto, você tem uma churrasqueira de tijolo refratário, por exemplo. Você, com o tempo, vai trincar a sua churrasqueira. Tá? Então, o que a gente pode fazer? Cinza do churrasco anterior, você guardar, e nos pontos que estão levantando fogo, você vai ali, né, com uma pazinha, alguma coisa, e joga um pouquinho dessa cinza em cima daquele ponto que levantou, que ele abaixa. Agora, se a gente tiver o braseiro bem formado, isso já vai evitar muito levantar o fogo, quando a gente tem braseiro mesmo, né? Se eu tenho carvão ainda virando brasa no meio, nele levanta muito mais fogo.
E aí, por exemplo, se tem uma churrasqueira pequena, que é em casa, por exemplo, porque em locais profissionais ou uma casa maior, tem uma churrasqueira grande, dá pra você retirar essa carne ali de ladinho enquanto tá a labareda e retorna, né? E se você tem uma churrasqueira pequena, você tira a carne? Tira a carne, se for preciso, tira a carne. Se você conseguir subir, sobe a carne, né? Até o ponto que a labareda não vai estar encostando nela. A gente mesmo tem uma churrasqueirinha lá em casa que a gente usa para fazer só pra gente, né? Que ela tá com 2 andares, um mais alto. E com aquela grelhinha bem fina que pinga a gordura o tempo inteiro. Então você vê que às vezes subiu, eu subo um pouquinho a grelha, né? E aí manter esse negócio de poder tá tendo uma cinzinha para jogar ali em cima da labareda. Mas subiu em excesso, você não tem o que fazer, tira a carne, controla essa labareda e aí você volta com a carne. É melhor do que deixar ela ali no meio do fogo. E aproveitando então que você falou de grelha fininha, Da nossa grelha fininha. A nossa grelha fininha. Casa de Ferreira, espeto de pau, já escutou isso? Com certeza. O que a gente faz que minimiza um errinho aí? A gente não fica deixando a grelha suja durante o churrasco todo. Então tem um mecanisminho ali. Isso, a grelha tá suja. Eu estou fazendo a minha carne, né? Ali tá tendo um acúmulo da gordura, né? Do líquido que tá caindo, do sal que vai ficando grudado na grelha. E isso vai queimando, né? Então, se você não limpar a sua grelha, de vez em quando você vai parar um pouquinho, pega com o pegador o paninho, se você tiver uma escovinha de aço, até passa a escovinha de aço, mas pega o paninho e passa ali, ele molhado, por exemplo. Um pouquinho de vinagre. O vinagre ajuda muito a tirar a gordura. E dar uma limpada. Por quê? Porque com o tempo, essas borras que vão ficando ali em volta da grelha, que vão ficando queimadas, né? Então queima, vai passar o gosto de amargo, né? Então, isso na hora que você está selando a sua carne, você vai estar em contato com aquele ali, ele pode grudar na sua carne e vai alterar o sabor também. Você vai ter aí às vezes um sabor meio amarguinho, um sabor meio estranho. Tá ótimo. E quando vai começar o churrasco também, o pessoal, tem muita gente que erra feio em tirar a gordura da carne para colocar ela na grelha. Não tem necessidade nenhuma, né? Primeiro, se eu comprei uma carne com gordura, por que eu vou tirar essa gordura? A gordura passa todo o sabor para a carne, a gordura ajuda na marcação. Então, se você não quer a gordura, tira depois, né? Faz com gordura, tira a gordura, não come. Se não gosta de comer gordura, não come a gordura. Mas não faça isso de retirar a gordura para colocar a carne na grelha. A gente tira excesso, né? E até bacana, é uma outra coisa para limpar a grelha. Então, se você tem uma picanha, por exemplo, que um lado dela está com excesso de gordura, então você tira um pedaço, né? Para poder ficar uma quantidade legal que você acha em relação à carne. E esse pedaço de gordura também é muito legal para limpar a grelha. Você passa e ele tira bastante a sujeira da grelha. Então, mais uma utilidade para o excesso. Agora, tirar a gordura, não. Para pôr na grelha, não. E você até citou anteriormente a questão do pessoal fincar a carne. Eu falei da linguiça, né? Isso. E isso vai cair em um erro que é muito comum. E aí a gente tem 3 em 1 aí, né? Que não só espetar, furar a carne, a linguiça e todas as outras carnes, porque o pessoal ainda usa muito espeto, né? Garfo, né? Garfo. Garfo. Então... Vai. E aí, então, o pessoal usa muito garfo para espetar a carne. Além disso, usa muito amassar, apertar a carne para dar aquela seladinha final e bater também o excesso de sal, porque tem muita gente que ainda usa o sal grosso nos bifes lá e bate depois no final. O do espetar, né, a gente deu o exemplo da linguiça na hora para acender fogo, o pessoal faz, né? E então eu não sei porque que ainda não mudou, porque os kits hoje ainda de churrasco vem faca e espeto.
sei por que não põe faca e pegador, né? Eu acho que fica até uma dica aí para quem mexe com isso. Por quê? Porque o espeto é tradicional, usado, o espeto não, o garfo, né? Agora sou eu. Eu vou levantar no Viu? Você fala faca e garfo. Então, faca e garfo, né? O garfão, aquele garfo comprido, todo mundo usava, né? Então isso veio de geração para geração e é costume. Só que toda vez que eu espeto a carne, eu estou abrindo caminho para perder líquido, né? Então geralmente é um garfo de 2 dentes, né? Então espetei uma vez, 2 furos. Espetei a segunda vez, 4 furos. Então isso tudo são furos que estão abrindo caminho para a gente perder o líquido interno da carne. Então a gente já começa a perder suculência, né? Outra coisa, apertar a carne, mesma coisa. Eu estou apertando, eu estou tirando o líquido de dentro dela, estou jogando isso para fora. Eu aperto, a tendência é ele sair. Então estou perdendo suculência também. Não tem necessidade nenhuma de apertar a carne. Se você está apertando a carne querendo que faça uma selagem, sei lá, alguma coisa, ou você está impaciente, coisa que a gente tem que ter no churrasco, você tem que ter paciência, né? Ou senão você está com uma temperatura baixa querendo se enganar aí de apertar a carne para aumentar esse contato. E o terceiro, o de bater o sal, mesma coisa. Primeiro, para que a gente coloca sal em excesso? Para que eu vou colocar para depois ter que tirar? Aí né? até nosso desperdício também. Aí muita gente, mas é porque eu coloco o sal grosso e fica o pedaço de sal grosso. Então, vai para o sal mais fino, né? Pega esse sal grosso, bate ele, né? E deixa sal grosso para carnes grandes. E se eu bato ali também na parte superior da carne, em contato com aquele sal, tá cheio de líquido, né? Então tá cheio de líquido ali envolvido. Toda vez que eu bato, eu tiro o sal, mas tiro o líquido também. Então são 3 pontos que você está perdendo suculência da sua carne. E aí a gente vai cair num outro erro, que é a parte de não deixar a carne descansar. A gente já furou, já bateu, já apertou, perdeu suculência. E aí depois, se a gente não fizer um último processo ali, aí você vai ter mais um ponto negativo, né? Mais um ponto negativo. Bom, se eu peguei minha carne, né? E mesmo se não tiver furado, olha só que é um processo que vem atrás do outro. Beleza, posso ter feito tudo certinho até no final, né? Não furei, não bati, não apertei, mas eu acabei de tirar a carne do fogo, levei para a tábua e cortei. Ali eu perco muita presença de líquido. Por quê? Porque quando a gente leva essa carne do fogo, quando ela está lá no calor, né? O líquido tende a fugir desse calor. Então ele concentra lá no centro da carne, né? Se chega fogo ali, o líquido, eu quero sair desse calor, né? Então ele está concentrado lá no centro da carne. Então, se eu pego essa carne e não deixo ela descansar, né? Esse líquido está todo presente ali no centro e eu já corto, então esse líquido que está ali vai escorrer todo pela tábua. Agora, quando eu dou o descanso, a tendência é o quê? Esses líquidos se reorganizarem por toda a carne. Então eles vão voltando para o seu lugar. E aí na hora que eu corto, eu perco menos líquido. Então eu perco menos, eu deixo a minha carne ainda com mais suculência. Então é aquilo, fiz tudo certo até o final, ainda perdi suculência no final porque eu cortei sem deixar dar um descanso. Agora, imagina se você já vem dando pequenos processos de erros, né? Finquei, perdi um pouco, bati, perdi um pouco, apertei, perdi um pouco, cortei sem descansar, perdi mais um pouco. Então você perde uma grande parte da qualidade desse produto nesses pequenos erros aí que vem acontecendo do início ao fim. Tá ótimo. Então a gente já viu que se a gente prestar atenção em cada processo do início ao final, a gente vai ter um resultado muito melhor, muito mais saboroso, muito mais divertido, muito mais econômico. E o churrasqueiro também, ele tem que lembrar que ele é o churrasqueiro. Então, o churrasqueiro, ele não é aquele cara que acendeu o fogo e vai pôr uma carne lá e vai sair para conversar numa mesa lá longe, né?
Então, o churrasqueiro, as pessoas vão vir conversar com o churrasqueiro. Não é ele sair. Por quê? Porque ele tem que vigiar o seu churrasco. Né? Isso é importante. Tem que ter a paciência de ficar ali, tem que gostar de ficar ali olhando. Porque senão ele vai perder. Na hora que ele reparar, ele já perdeu calor porque já não repôs o carvão na hora que precisava, da forma certa. Então ele perde temperatura, ele coloca a carne lá já com a grelha fria. Então ele não vai ter, uma hora uma carne vai sair de um jeito, outra hora vai sair de outro. Ou senão ele está lá conversando, de repente ele olha para trás, subiu a labareda e está pegando fogo em tudo, até ele perceber, ele já perdeu nesse produto. Então o churrasqueiro tem que ter em mente que ele é o churrasqueiro. Então ele tem que ficar ali tomando conta do churrasco para que tudo dê certo. E a gente vê muito isso. Eu adoro. Eu, por exemplo, porque as pessoas sempre vêm conversar comigo em volta do churrasco. Eu fico ali, né? Tô com a minha cervejinha ali do lado da churrasqueira, né? Então, esse é um erro muito grande que acontece. A gente vê muito isso. As pessoas vão fazer o churrasco e de repente abandonam. Aí, né? Fica perdido ali e acaba perdendo muito qualidade do produto. Então a gente tem que ter em mente que a gente tem que estar focado em fazer o churrasco quem se propôs a fazê-lo. Porque senão a gente perde, a gente começa a ter todos esses erros aí que a gente está falando. E aí no final vai ter um resultado muito melhor, porque todo mundo vai comer, vai falar, nossa, mas esse churrasco tá diferente, tá... E são pequenos detalhes que fazem muita diferença no final, não adianta. Faz mesmo, pior que faz. Então é isso, gente. Muito obrigada por todas as suas dicas. Esperamos que tudo isso que a gente falou faça diferença no churrasco aí pra vocês. Depois vocês comentem com a gente o que vocês acharam. Se fez, se não fez diferença, tá bom? Muito obrigada. Não esqueçam de dar um like aí, de curtir, certo? E de se inscrever no canal. Valeu!